Olá, para você que está acompanhando o Liberte-se da Caixa nesse exato momento, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, começando a semana abençoada, dia 1º de julho, começando a segunda metade do ano, né? É isso aí. Está iniciando mais uma live para lá de sensacional, como sempre, né? Mas antes da gente chamar a nossa convidada, a gente vai falar um pouquinho da nossa apoiadora. Você conhece a Lua Mística? Você que é de Pindamonhangaba, região, está passando aqui pelo centro da cidade. Dê um pulinho ali no Centro Comercial 10 de Julho e conheça a Lua Mística, que é um espaço onde as suas crenças são respeitadas. Lá você vai encontrar pedras, cristais, feng shui, velas, incensos, acessórios energéticos, artigos esotéricos e religiosos, além de mandalas, japamalas, velas aromáticas, baralho cigano, baralho de tarô, entre um punhado de outras coisas. Então, você está passando aqui no centro de Pindamonhangaba, conheça a Lua Mística no Centro Comercial 10 de Julho, tá bom? E bate um papo lá com a Bruna. A Bruna vai te mostrar tudo que ela tem lá na loja e você com certeza não vai sair de mãos abanando, tá ok? Mas se você não é de Pinda, não é daqui da região, e gostaria de conhecer a nossa apoiadora no mundo virtual, vai lá no Instagram e digita @luamística_esotérico e comece a seguir a nossa apoiadora, tá bom? O WhatsApp é o 12982976097, tá ok? Lua Mística, um espaço onde as suas crenças são respeitadas. Pessoal, estamos fazendo uma rifa, né, que a gente denomina rifa terapêutica. A nossa rifa terapêutica, ela tem como propósito a compra de um computador para que a gente possa trazer mais qualidade para você, já que o meu notebook já está meio velhinho, já está com aqueles probleminhas, né, normais, né, tá dando umas travadinhas de vez em quando. Então a gente fez a rifa com o propósito de ajudar, né, a comprar um computador novo aqui. Então você participando da rifa vai pedir pelo WhatsApp 12 97405 9927. Eu vou te enviar a rifa. Você vai escolher um, dois, três, quantos nomes você quiser ou puder, né? E vai por apenas R$ 20 cada nome e vai concorrer a muitos prêmios. Olha só esse aqui, ó. O primeiro prêmio, você vai ter lá a gravação do mapa astral ou uma leitura de tarô do astrólogo e tarólogo Rafael Ramos. E mais o livro O Corpo Além da Imagem, da Geneviève Cruvinel. Esse aqui, ó. Muito legal. No segundo prêmio, você vai ter lá um mapa numerológico da Priscila Mello, do Bosque Sagrado, mais um baralho de tarô do Augusto Acadroli e mais o livro Híbridos Extraterrestres, que é esse aqui, e o baralho. Olha só que da hora. No terceiro prêmio, você vai ter o mapa numerológico da Sandra Rocha, mais o kit da Lua Mística, que é esse aqui, e mais 2 livros do Allan Kardec Marx. Provações em Duas Vidas, e Romance às Cegas. Muito legal. Mas não acabou, não parou por aí. Não parou por aí, porque nós teremos o prêmio bônus, que é 1 hora de leitura do baralho do Zé Pilintra com o Sérgio da Morada do Sagrado, lá da Morada do Sagrado. O Sérgio e a Tati, que já tiveram aqui também, muito legal a live com eles. Então, a nossa rifa terapêutica tem tudo isso de prêmios, e se você colocar aí o custo-benefício, R$ 20, você está ganhando literalmente um prêmio chique 10, hein? Vai ter mapa, vai ter leitura de tarô, vai ter livro, baralho, olha só, por R$ 20 você não compra tudo isso não, hein? Então, além de você ajudar o Liberte-se da Caixa, você também pode ganhar um prêmio show desse aí, tá bom?
Tudo isso com o apoio da ONG Do Lodo ao Lótus, do nosso queridíssimo Rafael Ramos, terapeuta holístico, lá no Instagram. Se você não conhece essa ONG, eu convido você a conhecer, pois é uma ONG que faz um trabalho muito lindo e de assistência a famílias carentes, lá de Santo André, São Paulo, tá bom? Então, essa é a nossa rifa terapêutica. Peça lá no WhatsApp 12 97405 9927. Escolha quantos nomes você puder ou quiser e faça o Pix no chaavesjunior@gmail.com. Beleza? Então, essa é a nossa rifa terapêutica. Agora sim, a gente vai chamar para cá a nossa convidada da noite. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina Oliberti da Caixa. Obrigada, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Legal. Eu não falei nada, mas a Ana Carolina, ela está falando direto da Turquia, ou estou enganado? Certo, isso mesmo, diretamente da Turquia. Que da hora. Já passou gente aqui da Irlanda, dos Estados Unidos, de Portugal, mas da Turquia é a primeira vez, hein? Sim, estou bem na beirada aqui do Mediterrâneo, e agora a gente está no verão, né? No verãozão, está bem quente, e é um lugar muito especial. Eu moro no meio de uma floresta aqui, bem na beira do mar, então, assim, é bem, bem gostoso, bem gostoso. E o que te levou à Turquia? Que mal pergunte. Mais uma vontade de sair da caixa. Em 2014, eu comecei um negócio, e aí, depois de um tempo, eu tive que encerrar esse negócio em Florianópolis. Era um empreendimento com alimentação, e aí, nessa época, eu senti que vários ciclos estavam encerrando, e eu senti, né, que eu precisava, assim, de conhecer novos lugares, viver experiências diferentes comigo mesma, só eu comigo mesma. Eu não queria viajar junto com ninguém. Várias pessoas, né, propuseram, e às vezes no caminho encontrei pessoas que falaram, vamos junto. Eu falei, não, eu preciso de viajar sozinha mesmo. E aí eu comecei pela Argentina, depois eu fui para a Europa, e aí da Europa, umas amigas, né, falaram, por que você não visita a Turquia? Eu acho que você vai gostar muito. E nesse momento eu estava viajando de volta para a Índia, porque em 2012 eu tinha tido uma experiência na Índia, e eu queria ir para aquela direção, mas eu ia ir com o tempo, né? Então, aí me deram, né, essa dica de passar pela Turquia. Eu falei, por que não? Vamos tentar. E aí cheguei para fazer uma experiência de 15 dias aqui, e aí acabei ficando mais, e aí conheci uma pessoa que me convidou para ficar um tempo mais, e aí depois de 3 meses eu comecei um relacionamento com uma pessoa daqui, com uma pessoa turca, e aí hoje tem 7 anos que eu estou morando na Turquia, e ainda não cheguei na Índia pela segunda vez, mas logo quero ir lá visitar e, enfim, continuar essa experiência. Mas foi, sobretudo, na intenção de experimentar, né? Experimentar novas experiências mesmo, né? Novos lugares, se ver em novas situações, né? Algo que eu acredito muito. Eu acho que isso é muito importante, né? Que bacana. Eu acho muito legal essas pessoas que fazem essa independência, que tem essa independência, né? Falar, eu vou meter o pé na estrada e que fervo, né? E eu lembro que, às vezes, né, durante essa viagem, as pessoas falavam, nossa, mas você é muito corajosa, né, viajar com uma mochila por aí, sozinha. E na Índia também eu fiz isso, quando eu morava lá, viajei, né, do sul ao norte, assim, muitos lugares, né, com uma mochila nas costas, e as pessoas perguntavam, na Índia, principalmente, cadê o seu marido? Eles falam assim já, né, nem sabe qual que é. Aí eu falava, não, tá chegando, falava com eles, né? Mas eu acho que para fazer isso, né, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, no sentido assim, se a gente tem alguma insegurança, eu nunca aconselho pessoas com insegurança a fazer isso, porque eu acredito que a gente constrói muito do nosso caminho. Então, se a gente está inseguro, provavelmente a gente vai atrair, né, esse tipo de experiência para confirmar aquilo que a gente está construindo, né? Então, se você tem, né, tem vontade, está tranquilo, está cheio de entusiasmo, né, está relaxado com relação a isso, manda ver. Agora, se tem dúvida, quando coloca aquela dúvida na cabeça, eu acho que a gente já começa a criar empecilhos, né?
E eu viajei muitas vezes, em muitos lugares, né, de carona, às vezes em ônibus, às vezes em aplicativo de carona coletivo, né, e até aqui eu posso dizer que foi tudo, assim, experiências incríveis, assim, incríveis, incríveis, incríveis. Passei pouquíssimos momentos de sufoco, assim, quase nada, né, considerando tanto, né, tanto de estradas que eu passei, e eu acho que é devido a isso, assim, pelo fato de eu estar bem e falar, não, eu vou, e é isso, assim, não tinha dúvidas que esse era o caminho. E quando a gente não tem dúvida, né, aí eu acho que é porque o nosso coração está guiando e a gente precisa realmente, né, fazer aquilo. E hoje, quando eu me vejo aqui, né, vivendo aqui, com toda a história, né, que eu já construí, eu realmente acredito que era realmente para eu estar aqui, né, não foi por acaso, né, que eu vim parar aqui. Não acredito que tem, né, essa coincidência, né. É verdade. Bacana. Assim, eu tô muito enraizado onde eu tô, né? Mas eu sempre tive vontade, assim, de passear em lugares, assim, exóticos, né? Conhecer a Uhum. Europa e tudo mais. Mas é aquele negócio, né? Às vezes a gente, como eu disse, né? A gente tá tão enraizado que a gente fica até com medo de sair daqui. Então, é É. essa a dica, né? Se você tem um certo receio de sair de onde você tá, não saia, né? Espere, né, construa, né, mais segurança, né, mais autoconfiança, porque provavelmente a primeira barreira que você encontrar, você vai falar: "Você tá vendo?", né. Você fala: "Não te Eu falei?". te disse. Eu te disse, só para confirmar, né, a gente tem muito costume, né, de criar situações para confirmar aquilo que a gente acredita. Na verdade, às vezes a situação é totalmente diferente, mas só para confirmar, né, para dizer: "Não falei?". É a velha frase: "Não falei?". É verdade, meu. É É. verdade. Mas Mas legal. eu acho que para mim as viagens, né, isso foi inclusive um tema, né, na universidade, porque um dos cursos que eu fiz foi turismo. Meu TCC, né, meu trabalho de final de curso, ele falava sobre as experiências das viagens e o quanto elas podem ser transformadoras, né? Eu acho que quando a gente está aberto, as viagens elas podem de fato transformar a nossa vida, trazer perspectivas que a gente jamais vai encontrar em lugar nenhum, nem num livro, nem numa aula, nem num curso, nem nada disso. Agora, quando a gente está fechado, eu vejo muitas pessoas viajando assim, né? Hoje em dia, elas viajam, só deslocam o corpo, né? Então, elas deslocam o corpo, mas a mente continua no trabalho, elas querem comer as mesmas coisas, elas querem experimentar as mesmas coisas, querem ficar no hotel que ofereça as mesmas coisas que elas têm em casa. Então, assim, só está deslocando, né, o corpo físico mesmo, porque o resto, né, não está se abrindo para perceber tudo diferente que aquele deslocamento pode trazer. E quando a gente está aberto, assim, né, dessa mesma forma, talvez às vezes a gente nem precisa sair do nosso país, da nossa cidade, às vezes só de ir da sua casa até a padaria, você já descobre um mundo novo, né? Só do fato de você estar aberto e motivado a enxergar o que está ao seu redor, né? Às vezes você vê uma árvore que você nunca viu no caminho para o trabalho, né? Que você passa todo dia, você vê uma pintura que você nunca percebeu. Então, eu acho que estar aberto é muito importante, né? Mas dentro disso, estando aberto e viajando, eu acho que traz um potencial ainda maior, né, esse deslocamento do olhar, ele é muito, traz muita cura, eu acho, né, porque a gente sai desse autocentrismo, né, que muitas vezes a gente fica, né. Uhum. É verdade. Por exemplo, aqui em Pinda mesmo, às vezes a gente está tão acostumado a andar de carro que quando você anda a pé por um certo local, você olha para o lado e fala, nossa, eu não tinha reparado nisso aqui, né? Sim, Porque você está de carro, você não pode ficar olhando para os lados, né? Você bate é, o carro, atropela alguém. Então, claro, você está claro, andando, você começa a se conectar mais com aquilo que te cerca, né? E sim, eu acho muito legal essa visão, porque, putz, cara, imagina se todo mundo se desligasse da mesmice, né? Começasse a exato, aumentar mais o seu campo, né? Não só de exato. visão, mas aquele campo assim mais energético e tudo mais, né? Sim, eu acho que às vezes a gente quer fazer mudanças radicais, mas tem coisas que dá para a gente colocar em pequenas gotas no nosso cotidiano, né? Às vezes é Uhum. uma forma diferente de tomar o seu café da manhã, né? Às vezes é uma forma diferente de escolher ir para o trabalho, escolher uma rua diferente, né? Escolher ficar sem olhar no celular por alguns minutos, né? Dar uma olhada, né, nas coisas que estão ao seu redor, parar por um minuto. Às vezes a gente fala, ai, eu não consigo isso e aquilo, mas às vezes, né, é um minutinho que você tira para dar uma respirada,
e perceber ao seu redor, isso já muda completamente, né? Eu Às sempre vezes nem digo isso, a tentou, gente... né? Às vezes nem tentou. Ah, eu não consigo, mas nem tentou, né? Exato, exato. E aí a gente fica com essa frase, né, muito comum em muitas pessoas, que é, mas quando eu aposentar, eu vou fazer tudo isso. Quando chegar as férias, pode deixar. Aí chega nesse momento, a gente não sabe fazer nada disso, porque a gente não exercitou isso ao longo da vida. E aí é muito triste, é um momento muito triste, porque a gente não sabe mais como fazer isso. Então, se você vai fazendo aos poucos, quando chegar o momento, talvez, de você se aposentar, ou enfim, você vai saber desfrutar dessa vida, porque você já foi se treinando no caminho, né? Mas não vai Aham. do nada você falar, agora eu vou me desligar de tudo que eu vivi. Não tem jeito, a gente é fruto de vários registros, né? De várias coisas que a gente viveu. É igual aquele pessoal que brinca, fala assim: quando eu casar, eu vou ser feliz, né? Ah, sim. Ai, que perigo. Sabe nada, inocente. A gente está sempre colocando metas inatingíveis, né, para a gente. E eu acho que isso atrapalha muito a construção da felicidade através do simples, né? É sempre, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu tiver aquele trabalho, não, mas agora quando eu perder 10 quilos, quando eu começar a comer assim, quando eu começar a academia, é sempre alguma coisa, né, que não tá. E aí a gente não contempla isso que a gente tem, né? E eu acho que a gratidão, ela brota muito dessa contemplação daquilo que a gente tem. E a gente gera uma energia muito abundante quando a gente faz isso, né? Olhar para o que tem e falar, nossa, que maravilhoso isso que eu tenho, né? Eu faço muito isso em termos de saúde, né? Tanto a saúde do corpo físico como a saúde emocional e mental, né? Tenho, todos os dias, né? Em algum momento do dia, antes de dormir, quando eu acordo, eu às vezes até me toco e falo, nossa, que bom, né? Poder sentir, respirar sem nenhum impedimento, poder andar sem nenhum impedimento, poder fazer tudo isso assim de uma forma fluida. Não que quem não tem essas condições não pode viver a vida de forma fluida, mas poder agradecer pela condição que a gente tem, né, de estar bem com quem a gente é nesse momento, né, isso eu acho que destrava muito, né, da nossa vida, assim. Exato, exato. Eu acompanho muita gente, muito profissional aí da área das terapias aí, e muitos deles falam isso também, que a gente está acostumada tanto a ficar pensando lá na frente, a gente esquece de Exato. viver o O presente. agora, É, exato. então, nossa, quando eu fizer isso, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu não sei o quê, Sim, e sim. esquece do atual. E o atual é aquela coisa tão maquinal, tão automática, que É, ela não entende que ela está sobrevivendo, ela não está vivendo, né? é, exato. E quando não tá, a gente não está projetando no futuro, a gente está vivendo, né, nas rebarbas do passado, né? Ali, né, se magoando ou se ressentindo, sentindo de novo, né? Ressentimento é sentir de novo, né? Fica É, sentindo, né? Mesmo que no presente já não tenha mais aquela experiência, a gente fica ainda pulsando aquela mesma experiência. Tem gente que já tem 70 anos, 80, né? Já está perto aí, né? De se desfazer desse corpo e está ainda, né? Sentindo dores lá da infância, né? Então, eu acho que é muito importante a gente atualizar o nosso ser, né? E viver no presente é uma das formas mais bonitas de atualizar, né? De atualizar o nosso ser e de ficar aqui, né? Onde as coisas estão acontecendo, que é nesse momento presente aqui, né? Ontem eu estava ouvindo um filósofo falando sobre esse tema, né? Da velocidade, né? Que a gente está sempre, quando eu fizer aquilo, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver aquilo, e aí começa a acelerar tanto que no fim, né? O que a gente parece que a gente está buscando é morrer mais rápido, né? Ela estava falando assim, né? E é é, realmente uma metáfora muito, muito forte mesmo, porque de alguma forma, às vezes o que a gente está fazendo é se matar, né? Anulando os nossos sentimentos, super, né? Pressionando, né? Colocando em caixinhas muitas coisas, e aí ali na frente que vai acontecer uma explosão, né? Como se fosse um sofrimento muito grande. Então, eu acho que é muito importante a gente não querer acelerar coisas que têm um tempo, né? Tem o tempo delas acontecerem, né? E a gente vive muito acelerado atualmente, né? Demais, assim. Eu percebo o quanto que as coisas mudaram, né? Nesse mundo que a gente vive, assim, né? O quanto que é desafiador para a gente. isso aqui, ao É, invés, ao invés de ajudar, está atrapalhando. é, Ajuda, mas é. atrapalha mais ainda. Um Mas é aquele, equilíbrio é muito importante. mas é aquele negócio, ajuda e atrapalha. Por exemplo, ajuda se você souber Isso, usar.
Sim, né? sim, E atrapalha se você não souber usar. sim, Então, por sim, exemplo, tem muita gente que usa a tecnologia para conhecimentos, para agregar coisas boas, né? A sair da sim, caixa, né? E tem sim, outras pessoas que se mantêm na Matrix ali de tal forma que tá tão alienada que acha que a vida é aquilo ali. é, E aí deixa de conhecer coisas boas, coisas novas, né? sim, Porque tá tão ali focada numa coisa que para ela é aquela a sensação de felicidade momentânea, né? sim, Que é sim. igual o pessoal, eu vou fazer uma analogia meio tosca, mas é que nem o pessoal que usa droga. Aí, quando usa droga, nossa, sente aquela, né? Eu nunca usei, graças a Deus. Mas quem usa fala que tem uma sensação de liberdade, de não sei o quê, mas é momentânea. Depois que passa a brisa, a pessoa volta para a realidade. E ao invés de você Sim, ficar vivendo momentaneamente na brisa, você pode ter um mundo, né, que está aí à sua disposição, né? Na sim, palma da sua mão para você conhecer coisas boas, coisas novas, viajar, conhecer pessoas, né? Abrir, expandir mais a mente, né? sim, E outras coisas que eu acho muito interessante também é que a pessoa fala assim: nossa, mas eu sou pobre, eu não consigo fazer essas coisas. Claro que consegue. A pessoa está tão acondicionada na cabeça dela que ela é sim, pobre, que ela não consegue, ela começa a cristalizar isso dentro dela, que realmente ela não vai sim, conseguir nada. A partir do momento que ela sim, começar a sim. se livrar disso aí, ela vai viajar o mundo, nem que seja na palma da mão. Claro, claro, claro. Eu acho que é muito, quando a gente fala desse tema, eu acho que para mim está muito relacionado às nossas fixações, né? Nós humanos, a gente tem essa coisa, né? Essa mania de se fixar, né? De querer receitas, de buscar, né? Sempre essa mente polar, né? De polarizada, de querer o bem ou o mal, e ficar sempre nessa busca, assim, né, por essas fixações. Então, quando a gente fala de celular, por exemplo, né, ou até mesmo das substâncias, né, que trazem esses outros estados de consciência, né, elas não têm perigo nenhum, né, desde que a gente saiba não ficar fixadas nelas, né, porque qualquer coisa que a gente se fixa, mesmo por mais maravilhosa que ela seja, ela causa um desequilíbrio para a gente, né? Então, por exemplo, se eu for um atleta, e às vezes, né, o atleta, ele tem, né, um estilo de vida super saudável, né, tem vários tipos de atleta, mas vamos supor um atleta saudável, né? Se ele começa a ter aquilo como uma fixação, ele só pensa nisso, ele só faz isso, ele não conversa de mais nada, ele não quer ver mais nada, né? É tudo sobre isso. Uma hora aquilo satura, porque a vida, para mim, o segredo da vida é a diversidade. A gente olha para fora, a gente percebe isso claramente, né? Tanto no nosso corpo em si e na constituição de cada ser humano, como na natureza aqui também do meu lado, né? Porque a gente também é natureza, né? Então, a gente é muito diverso. Então, toda vez que a gente fica monomental, né, monocultural, nessa questão de ser só uma coisa, eu acho que a gente vai definhando, a gente empobrece muito, a gente perde saúde, a gente perde vitalidade, porque muitas das coisas que nos alimentam é a própria diversidade. Então, ficar só no celular, né, ficar só em uma substância, né, seja ela qual for, isso pode causar uma fixação. E às vezes eu, por exemplo, trabalho com alimentação, né, e aí as pessoas, às vezes, elas pedem a receita, né, de uma coisa ideal, né, para curar tal coisa, para fazer tal coisa. Só que, para mim, a receita é se manter atualizando, né, porque em diferentes momentos da nossa vida, o nosso corpo e o nosso ser vai ter demandas diferentes. Então, teve momentos em que meu corpo fazia mais sentido tomar mais líquidos, então fiquei tomando mais líquidos. Fez sentido ficar numa dieta mais raw, né, mais crudívora, eu fiquei naquilo. Teve momentos em que eu quis abandonar alguma coisa. Então, eu acho que ficar atento e ficar aberto, né, estar aberto, é muito mais, que é o tema, né, desse canal, estar aberto, é muito mais sadio do que criar uma receita e falar, agora eu vou seguir essa receita pro resto da vida. Eu não acredito que tenha uma receita que a gente dê pra gente seguir, que seja pro resto da vida, para nada, assim, nem para a mente, nem para a emoção, nem para o corpo físico, para nada disso.
né? A melhor receita seria talvez não ter receita e ir construindo ao longo do caminho aquilo que faz sentido para a gente, né? Exato, exato. Né? Mesmo porque eu acho que chega um momento que enjoa também você só comer banana e Claro. maçã, né? Exato. Aí tem que mudar um pouquinho para mamão, melancia, Sim, né? Mas é verdade, porque exatamente. eu acredito muito nisso também, né? Porque você não deve ter assim, seguir à risca para a eternidade aquilo lá que o médico ou o Sim, nutricionista te passou. É o que você falou mesmo, o corpo ele tem a necessidade de uma mudança de vez em quando, né? Não é só aquilo, porque de repente você está se alimentando daquilo, mas de repente o organismo está pedindo outra coisa. E aí claro, você não está ouvindo, e sempre. Por né? exemplo, a gente tem diferentes fases, né? Isso para não falar todo dia, né? Porque o corpo ele amanhece e nossos órgãos eles se atualizam com uma velocidade muito rápida, né? Mas sem contar isso, a gente tem as fases da nossa vida, né? Então, na infância, na adolescência, aí depois vem, né? São diferentes demandas do corpo, né? Do metabolismo, as nossas demandas são diferentes. Um bebê, ele tem demandas diferentes de uma pessoa mais velha, né? Isso é claro. Uma pessoa mais velha, por exemplo, ela precisa ingerir muito mais água. Geralmente é uma coisa que as pessoas mais velhas esquecem, né? Então, até na pele, a gente vê que a gente vai ficando mais murchinho, a gente vai perdendo água, né? Então, Uhum. isso, se a gente considerasse, né, essa atualização, eu acho que seria muito mais tranquilo, a gente evitaria muito dos nossos sofrimentos, né? Do que ficar comendo para sempre, né? Eu vejo, agora, graças a Deus, esse negócio está mudando, né? Mas há um tempo atrás, né, eu lembro, né, da minha avó, por exemplo, né, que tinha diabetes, e o médico passava uma receita e ela seguia aquela receita todos os dias ela comia a mesma coisa. Eu falava, vó, mas experimenta isso, vamos colocar isso. Ela falava, não, não, não posso. Eu tenho que comer exatamente isso que o médico passou, né? Então, isso também gera um estresse muito grande dentro do nosso organismo, né? Que quando a gente fica tentando manter algo sempre igual, a gente tem que segurar, né? Tem que tensionar, né? Então a gente tensiona todo o nosso corpo, tanto o emocional quanto o corpo físico, né? E isso vai trazendo rigidez para nossa vida, né? E É. a rigidez é contra o fluxo, né? É Uhum. muito contra o nosso fluxo natural, né? Então acho que estar aberto é uma das coisas talvez mais bonitas, né, para esse processo todo, assim. E aí a gente vai, às vezes as pessoas falam, mas como é que eu vou saber? O seu corpo sabe. A gente nasceu, né, como? Né? A gente nasceu com tudo que a gente precisa nessa maquininha aqui, né? Eu brinco, né? A gente corta um dedo, passa alguns segundos, já está um corte cicatrizando, o sangue estancando, né? Tem toda essa informação já aqui dentro. A gente só precisa se conectar com ela, né? E dar espaço. Então, Uhum. seu corpo vai saber a hora que é para beber água, ele vai saber a hora que é para se mover, a hora que é para parar. O que a gente precisa fazer é sair dos condicionamentos, porque um corpo condicionado, como a gente está falando, ele não consegue mais se escutar, né? Ele escuta só os condicionamentos que ele já tem. Então, todo aquele vício do ser, né, de ficar sempre agindo da mesma forma. Então, um corpo condicionado, ele vai dar informações condicionadas. Mas um corpo aberto, ele vai dar informações claras sobre o que ele precisa. Tanto é que a gente percebe muito quando as pessoas começa a se desintoxicar em vários níveis, né? Elas vão no mercado, ou vão, né, na feira, no verdureiro, elas começam. Eu tive essa experiência e ainda tenho, né? Você vê uma fruta que te chama mais, a boca até enche de água, assim. Você olha para aquilo e fala, nossa, eu preciso muito disso. Tem muitas frutas, mas aquela ali te chama, né? Assim, a cor dela é vibrante, o cheiro. É porque o seu corpo, de alguma forma, precisa. E geralmente você vai olhar depois, o que aquela fruta tem era exatamente aquilo que você estava precisando para o momento, né? E isso é uma coisa que é maravilhosa, porque a gente não precisa de ficar dependendo o tempo todo de alguém nos dizer o que fazer, né? A gente pode perguntar para nós mesmos, né? Para o nosso corpo mesmo, né? O que eu preciso para esse momento, né? E escutar, claro, né? Tá aberto para escutar a resposta. É verdade. Toda vez, todo sábado, assim, eu vou na feira aqui em Pinda, e aí passa naquelas banquinhas assim de fruta, legumes, assim. Tem umas que eu passo realmente assim, enche a boca d'água, né? É. Eu gosto muito de manga, eu gosto muito de melão, Ai, que lindo. assim, maçã eu gosto, mas nem tanto. Banana, nossa, ver aquelas bananas prata assim, Meu Deus, gigantes, né? putz, cara, Banana é uma fruta.
Incrível, incrível, incrível. Eu sou apaixonada, apaixonada. Toda semana é um pacote de banana, de pocã, quando tem pocã também, laranja. Agora no inverno, né? Tem bastante cítrico É. no inverno Então, no assim, Brasil. eu me divirto na feira, né? Então você passa nas banquinhas, dando uma olhada nos preços, né? Você vai numa barata, uma Sim. bonita, né? Aham. Nem sempre combina uma barata, uma bonita, mas é legal, eu gosto, sabe? Tem gente que não gosta. Você não tem Eu saco. amo. Eu É, curto pra caramba. é meu passeio favorito é ir para feira. E tem gente que fala, nossa, se eu pudesse, eu pagava alguém para fazer feira para mim. Eu falo, nossa, então vou fazer um serviço só assim, porque eu amo escolher, pegar uma por uma, olhar. Inclusive, meu companheiro, ele fala, não, você pode ir sozinha, porque ele ficava esperando, né? É um saco, né? Ficar do lado de uma pessoa dessa, né? Que escolher, cheirando. E assim, para mim é uma Disney, assim, a Disneylândia para mim é ir para feira, assim, eu amo, amo, amo. Acho Ah, maravilhoso. bacana. E a alimentação ela é muito importante também, né? Eu lembro que eu Sim. vi a sua participação no canal da Nive de Gal, né? Eu Sim, achei muito interessante, né? Você fala da alimentação e tal, né? Que sim. você parou de comer carne faz quanto tempo? Tem bastante tempo já vai fazer. é, eu tinha 12 anos, tem 22 anos, né? 22 anos. E aí, Vai fazer assim, 25. o seu organismo não sentiu falta no começo? Ou foi uma mudança radical ou foi Foi. gradativa? Não, no meu caso foi uma mudança radical, e porque ela não foi motivada por nenhuma finalidade física em si, não foi por uma motivação de saúde, não foi por foi por uma motivação emocional, né? Então, eu não eu não concordava mais, né, com o fato de comer carne, né, de matar um animal, ou de, enfim, né, de ter que ter esse tipo de comida, né, de que viesse de um outro animal, né, de um outro ser, assim, principalmente, Aham. né, porque o vegetarianismo, ele ainda tem, né, o consumo de leite, que vem também de algo animal, né, mas isso eu fui entender mais tarde, né. Mas na época, então, a demanda foi muito mais emocional. Então, eu não me sentia bem, né? Eu não me senti bem diante de um prato que tinha aquilo. E eu falei, não, eu nem sabia como é que ia ser, não tinha ideia. Como quase tudo na minha vida, geralmente, quando eu me jogo, eu não tenho ideia do que vai ser. E isso, né, foi desencortinando, né, trazendo várias outras coisas, né, várias outras mudanças na minha vida, né, me apresentou um mundo muito diferente, né, e no começo eu tive, sim, né, várias questões de saúde. Não foi fácil, não porque eu não consumia a carne, né, e os produtos de origem animal, mas porque eu não sabia como me alimentar. Eu era muito nova, na época não tinha acesso a várias informações que hoje a gente tem facilmente na internet. Então eu Uhum. fui experimentando sem saber muito. Então no começo, né, e também por causa daquele momento na adolescência ali, eu comia muita massa, e às vezes, por eu não cozinhar para mim mesmo, eu ia nos lugares e as pessoas cozinhavam muita massa para mim, né? Então eu fiquei comendo muito macarrão, muita coisa com farinha de trigo, muita coisa com queijo, e isso me intoxicou muito, bastante, assim. Então eu tive problemas no meu período menstrual, eu tive problemas no comecinho eu tive problema de anemia, mas a anemia, né, de acordo com a linguagem do corpo, que é a metafísica da saúde, né, que é uma abordagem que eu gosto muito, ela está muito ligada ao medo. Então, por eu não saber o que ia ser, né, eu comecei a sentir medo e aí eu comecei a construir anemia. Tanto é que um pouquinho depois eu já me curei, né, porque eu fui vendo que eu não, no começo eu achei que ia morrer, não morri, né, e aí estava tudo bem, então a anemia curou, esse medo saiu, né? Mas eu tive outros desafios. Esses desafios foram com os derivados de leite, né? E com a farinha de trigo, sobretudo. E aí, depois de um tempo, né? Depois de quase 10 anos, assim, eu fui descobrir, né? Que muitos desses problemas que eu estava tendo vinham disso, né? E aí eu fui experimentar dietas que não tinham, né, esses alimentos, e aí vi o quanto que eu melhorei, e aí sempre é um processo assim, né, de autoinvestigação. Então eu vou, né, vou vivendo, falando, não, isso aqui eu acho que não tá legal. Aí eu experimento, vamos tirar, vamos colocar, vamos mudar, e aí eu mudo, e aí eu percebo, não, né, me atualizei. E aí logo em seguida, então, eu estou sempre nesse processo de atualização, né?
Então, por causa disso, eu vivi várias experiências, experimentei várias coisas, né? E eu acho que isso traz muito de quem eu sou, assim mesmo, né? Eu acho que me ajudou muito a construir, né, quem eu sou hoje em dia, né? E isso me aproximou muito como eu falei lá no canal da Dani também, né? Me aproximou muito do meu contato com a espiritualidade, assim, né? Me ajudou muito no meu processo, assim, de conexão, né? Porque eu percebi que para a gente se conectar com seja lá o que for, né, a gente precisa estar disponível, a gente precisa estar bem, né, porque quando a gente está mal, a gente não está se conectando nem com a gente mesmo, né, então quando a gente afina, né, essa conexão com nós mesmos, a gente vai diminuindo as interferências e a gente consegue ficar mais disponível para se conectar com várias outras coisas ao nosso redor, né, então o que eu tenho percebido hoje na minha caminhada é que quanto mais eu abro espaço, né, faço espaço e me livro dessas interferências, né, eu consigo ficar mais disponível, né, para sentir mais, para perceber mais, né, como se fosse afinando, né, um instrumento, eu percebo assim, né, como se fosse pegando um instrumento assim de corda e afinando, né, a gente vai afinando a nossa sintonia, né, com nós mesmos e com tudo aquilo que está ao nosso redor, né, não é sempre perfeito, é claro que não é, né, e eu acho que não é essa a proposta, né, chegar em nada perfeito, porque eu acho que não tem a ver com isso, né? Mas tem a ver com ir sofrendo menos ao longo do caminho. Eu acho que a dor ela é inevitável, mas esse sofrimento muitas vezes ele é desnecessário, né? E aí tem muita gente que pergunta, mas você está fazendo isso para viver pro resto da vida, né? Pro resto da vida é ótimo, né? Para viver até 200 anos, 150 anos. Eu falo, não. Eu estou querendo só viver com qualidade esse momento aqui presente. E isso é fato, assim. Se eu puder viver hoje, assim, bem, né, comigo, né, me sentindo com energia, disposição, enfim, para mim isso já está, assim, mais do que maravilhoso, né. Perfeito. E a necessidade da substituição da proteína animal, você fez com o que exatamente? O que substitui? Hoje em dia eu nem penso mais sobre isso, né? Porque, na verdade, a proteína em si, ela está em tudo que a gente come, né? O que às vezes fica, né, é a impressão de que a gente precisa de consumir uma determinada quantidade de proteína como se ela fosse isolada, né? Mas como eu falei, né, o nosso corpo ele ama diversidade. Então, quando você consome essa proteína casada com várias coisas, então tudo tem proteína, né? Porque a proteína é um aminoácido essencial da vida, né? Então, quando você consome um alface, uma coisa, né? Coisa que parece mais sem proteína do mundo, né? Na nossa cabeça. Tem proteína ali dentro, né? A história como que meu corpo está absorvendo tudo isso, né? Então, muitas vezes, nosso corpo, ele não dá conta de absorver as coisas que estão nos alimentos. Porque a gente está cheio de coisas, né? De entupimentos, né? De coisas que fazem com que a nossa digestão não esteja tão apurada assim, né? Tanto é que aquela medicina milenar que a gente tem aqui na Índia, né? Que perto, a Ayurveda, ela fala isso, né? Que o nosso maior problema, a causa de todos os nossos problemas começa na digestão, na má digestão, né? No desequilíbrio do nosso fogo digestivo. Então, não adianta a gente também comer uma quantidade imensa de alguma coisa que pareça maravilhoso para o nosso corpo, se a gente não tem essa possibilidade de digerir isso, né? De metabolizar isso. Então, eu acho que mais importante do que consumir uma determinada substância, proteína, né, selênio, magnésio, enfim, é consumir uma diversidade grande, né, de alimentos. Isso ajuda muito, muito, muito o nosso corpo, né? Faz com que a gente... Porque muitas vezes a gente fala de proteína, mas a gente não fala de magnésio, por exemplo, que é uma coisa muito importante no nosso corpo. A gente não fala de selênio, a gente não fala de outras vitaminas, do complexo B, né, da B12, a gente não fala de um tanto de coisa, né? Então, assim, é uma construção cultural também, né? E aí, quando a gente vai experimentando sim, né, e percebendo o corpo, hoje o que eu vejo na minha experiência é que alimentos, né, mesmo que eu coma só à base de plantas, mas essa diversidade de plantas e vegetais, né, e frutas, elas são, né, uma riqueza incrível para o corpo, né? Isso é maravilhoso. E E mesmo para aquela aquelas pessoas que consomem a proteína animal também, as pessoas que consomem, né? Não é suficiente, né? Se fosse suficiente, poderia só comer carne e estava tudo certo, né? A gente precisa consumir, né? Com diversidade. Isso eu acho que para mim é o mais importante. Perfeito. E as pessoas que têm assim uma certa
dificuldade de encontrar. Você comentou do selênio, magnésio e tal. Uhum. A maioria das pessoas, eu vou ser sincero para você, tem assim um certo. Não conhece, não sabe do Sim, que o organismo sim, precisa, né? A verdade é essa. sim, sim, Vai muito na onda dos outros. Então, sim, por exemplo, a pessoa assim. Você acha que aqueles produtos que são vendidos aí, essa cápsula aqui ela tem de A a Z, não sei o quê. é. Tem mesmo, e aquilo lá complementa, de certa forma, Uhum, uhum. o, aquilo que o corpo necessita? É, já teve momentos em que aquilo eu experimentei, né, essa suplementação alimentar, quando estava aí no começo, né, do auge dessa era que a gente está vivendo de suplementação, né, e não vou te dizer que me fez mal, me ajudou, mas eu acho que ficar só por conta disso é, de novo, uma fixação. E eu acho, não só acho que não é saudável, como às vezes a muleta, né? Vira uma muleta para várias coisas no nosso dia a dia. Então, o pessoal não come bem e vai lá e toma uma mão, né, de suplementos. Aquilo ali, primeiro, passou pela indústria farmacêutica, né? Então, não é nada natural, tem várias coisas ali dentro, né? Por mais que, né, eles falem ali, só tem isso, só tem aquilo, não tem como a gente isolar as coisas da natureza sem colocar um conservante, porque a gente encontra as coisas da natureza todas ligadas umas às outras. Então, para Aham. você isolar alguma coisa, tem que colocar um conservante, alguma coisa ali, né? Então, não é algo natural, né? Então, o corpo, ele não lida com isso de uma forma natural também, né? É claro que numa urgência, né, numa baixa de alguma vitamina específica, é legal a gente ter essa oportunidade, mas ficar vivendo por conta dessa suplementação, eu não acho que é o ideal. O ideal, para mim, seria a gente buscar, de fato, entrar em contato com essa diversidade na nossa alimentação, né, na nossa forma, não só na alimentação em si, mas no nosso dia a dia, né, a B12, por exemplo, é uma, é uma vitamina, né, que na verdade vem das bactérias, né, é um composto, né, que é produzido através das bactérias. Então, se você não tem contato, né, com a natureza, não tem contato, né, não põe o pé no chão nunca, não faz nada disso, você também está deixando, né, de experimentar uma nutrição, né? Então, às vezes a gente acha que a nutrição é só aquilo que entra pela nossa boca, né? Mas a nutrição ela está muito ligada ao ar que a gente respira, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, né? Então, às vezes, um banho de rio pode ser muito nutritivo. Não só pode, como é, né? Um banho de mar, né? Quem nunca teve essa experiência, né? De entrar no mar e sair muito mais leve, né? De depois dormir até babar, né? De tanto que fica... Porque no mar a gente tem, se a gente fosse olhar a parte, né? Teórica e prática disso, a gente tem infinitos ali, né? Compostos, né? Que vão ajudar não só na mineralização do nosso corpo físico, mas também, né, na descarga de, é, de aspectos energéticos, né? Enfim, é um mundo, né? Então, assim, a gente não pode só limitar, né, a nutrição a essa experiência com as coisas que entram pela nossa boca, na minha visão, né? Está muito ligado a construir esse estilo de vida mesmo, né? Onde eu possa me nutrir de diferentes formas, né? Os nossos relacionamentos, por exemplo, né? Será que a gente está se nutrindo com eles ou será que a gente está se intoxicando, né? Então, eu acho que são perguntas, né, que precisam ir para além, né, do que só sentar e medir, né, em quantas gramas tem disso, quantas gramas tem daquilo, não é só sobre isso, né, porque se você não estiver bem, provavelmente isso tudo que você come, seu corpo não absorve também, então, às vezes uma comida bem simples, hoje eu tenho batido muito nessa tecla do simples, assim, da gente voltar para o simples, sabe, coisas muito simples, assim, né, um legume, né, uma verdura, uma coisa, um prato simples pode te nutrir tremendamente, né? Muitas vezes o que o nosso corpo precisa é espaço, a gente fica enchendo o corpo e a suplementação tem muito a ver com isso, né? De fazer essa overdose de informação para o corpo, né? E, na verdade, o corpo está só pedindo, por favor, me dá um espacinho, né? Para eu lidar com tudo isso, né? A gente fica, às vezes, quantos anos sem ficar um dia sem dar um espaço para o sistema digestivo? Tem muitas pessoas que vivem a vida inteira e nunca deram um dia de jejum, né? Ficaram só bebendo água, por exemplo, para dar um espaço, né, para o sistema digestivo. Então, assim, é muito importante a gente dar esse espaço, né, para a gente equalizar
né, todos esses processos internos, né, e isso vai dar energia para a gente lidar, inclusive, com os nossos aspectos emocionais. Muito da energia que a gente gasta na digestão, ela poderia estar sendo liberada para curar traumas, curar processos mentais, curar processos no corpo, em outros lugares que não no sistema digestivo, né? Então, acho que muitas vezes é legal a gente ter em vista isso também, né? Uhum, é. Eu perguntei porque muita gente prefere ir na farmácia comprar um tubo desse de É, suplemento do que ir na feira escolher uma verdura, um legume, uma fruta, né? exato, exato, É, exato. é falta de, de consciência, de conhecimento, né? De É, buscar essa informação. sim, né? E essa ideia que a gente está caminhando muito, né, de comprar tudo já pronto e achar que isso é, né, o suprassumo da tecnologia, né? A gente está se enganando muito com isso, né? Porque a gente está perdendo, né, a chance de várias coisas. Por exemplo, ir na feira. Tudo bem que tem gente que não gosta, mas você pode ir na feira, caminhar, né? Escolher seu próprio alimento, né? Encontrar com pessoas, apoiar, né, agricultura familiar, em muitos casos, né? Então, assim, você está gerando um círculo, né, virtuoso, assim, né? E ali na farmácia, comprar um pote, você está gerando um outro tipo de círculo, né? Assim, muitas vezes apoiando grandes empresas, intoxicando o seu corpo, que a gente não... Eu lembro um dia que eu estava... foi ano passado, eu acho, eu tava querendo tomar... não estava querendo tomar, eu estava meio doente, eu não sabia se era coronavírus, o que que era, e aí meu companheiro chegou em casa com algumas coisas naturais que ele sabe que eu não consumo, e dentre elas tinha uma vitamina C. E aí eu falei, vitamina C, tudo bem. Ele falou, toma, vai te ajudar. Eu falei, tá bom, vou experimentar, né? Porque também não dá para ficar falando não, né? Nisso que a gente estava falando, foi experimentar. Quando eu fui experimentar, eu senti que estava um pouco diferente, assim, eu fui ler a caixinha. Quando eu li a caixinha, estava escrito que tinha ibuprofeno misturado, né? Então, Olha, assim, na hora eu fiquei chateadíssima, assim, né? Porque não estava escrito claramente, não estava escrito vitamina C. E é assim, né, que a gente está o tempo todo, a gente não sabe o que a gente está consumindo, e muitas vezes parece, né, uma coisa maravilhosa, né, tudo legal, você olha por fora, a embalagem é maravilhosa, tem cara de ser tudo natural ali dentro, né, e quando você vai ver, realmente não é, né, então, assim, o melhor mesmo, né, para mim, é a gente contar com aquilo que a gente, né, já sabe que realmente funciona, né, que é aquilo que vem da terra, né, tanto é que uma das minhas filosofias é comer aquilo que vem da terra para o prato, né, sem muito processamento, sem muita complicação, né, quanto mais, eu sempre brinco, né, que para mim um dos maiores luxos atualmente é quem pode ter um vasinho, um pedacinho de terra e plantar as suas coisinhas, né, isso é um luxo, né, é uma coisa assim, para mim, quando a pessoa fala, eu tenho isso, tenho aquilo, né, para mim não clica nada dentro, mas quando a pessoa fala, nossa, eu tenho uma horta, eu falo, meu Deus do céu, coisa maravilhosa, né, eu acho extremamente luxuoso uma horta, e não tem nada, né, para mim mais chique no mundo atual do que cultivar o seu próprio alimento, né, nem que seja em pequenos, né, às vezes a pessoa fala, eu moro em apartamento, não consigo, gente, dá para fazer uma floresta em um apartamento, com uma pequena área no apartamento dá para fazer uma floresta, né, eu morei em apartamento já tive experiência, assim, de nascer árvore de amora sem eu plantar, que os passarinhos iam visitar, né, e faziam um cocô ali, ia nascendo coisas, então, assim, se a gente quiser, realmente é possível, dá para fazer, né, dá para ter pelo menos um pezinho de manjericão, de alecrim, algumas ervas, né, e não é sobre muito, né, é sobre começar, né, e sobre interagir, né, com isso tudo, assim, acho que é muito importante. aqui eu também moro em apartamento, né? Então aqui a gente tem um vasinho com boldo, manjericão, nós temos Lindo. uma arruda, um trevo de 4 folhas, uma espada de São Jorge, e lá Hum, no fundo do prédio tem lá uma parte que está cheio de coisas também, cheio de. Lá eu plantei lá 2 pés de boldo também, porque meu boldo ficou gigante. Aí eu tive que cortar, aí levei que lá para o lindo. fundo, plantei lá, ele começou a ficar grande também, ficou gigante. Ai, que Então, assim, demais. a gente só não tem hortaliças aqui, é só essas plantas, Sim, mas tá sim. valendo. Claro, claro. Qualquer interação já é maravilhoso. Eu acho que muda completamente a energia da casa.
muda completamente a nossa energia também. Eu acho que é uma das... Nossa, assim, para mim o tempo, parece que tudo sumiu quando eu tô com as plantas, assim. E eu É uma converso, interação. eu converso com elas, viu? Eu converso Aí, com elas. e é claro que elas estão também, né, interagindo com a gente, conversando com a gente, né? Eu acho É, lindo, assim, não sei se vocês já repararam, alguém, né, não só você, Márcio, mas alguém que está escutando a gente, né? Depois que a gente água as plantas, a gente, né, molha as plantas, geralmente elas têm às vezes não tem vento nenhum, e as plantas, você vê as plantas balançando, assim, é como se elas falassem, ai, obrigado, assim. Eu sempre imagino, né? Imagino elas se comunicando, assim, né? É muito lindo, é muito lindo. Elas a exalam um perfume maravilhoso também, né? Que é uma manjericão, forma. toda vez que eu ponho água no manjericão, exala aquele cheiro gostoso do marvado. Ai, Isso. meu Deus. É lindo, é lindo. Nossa, é uma interação que não tem nada para mim que, né, que substitui isso. É muito lindo, é muito legal. O reino vegetal é um reino de muita doação, né? De muito amor, de muita entrega. E assim, a gente, quando a gente deixa, né, de ter eles perto, assim, né, é uma pena para mim, assim. Não dá para a gente fazer como é que fala? Que nem o pessoal faz em sítio, né? Não dá para montar um pé de couve, um pé de alface aqui dentro. Não é que não dá, né? É que até dá, mas aí você vai perder Uhum, um é mais espaço difícil. que você usa para montar, montar a sua feira aqui dentro de casa. Não. É mais fácil ir Sim, lá na feira, dar um apoio para sim, o pessoal daqui da região que vende e tal, exato, e se sim, manter sempre sim, uma alimentação saudável. Eu acho muito, sim. muito bacana quando você se alimenta bem e ainda incentiva o produtor local, né? Sim, sim, sim. E a gente percebe também isso, né, da riqueza da sazonalidade, isso é algo também, né, que ao invés de suplementar, a gente pode também usar os alimentos, né, sazonais. Por exemplo, no inverno, aí para vocês no Brasil, né, tem muita abundância de citros, né, das Sim. frutas cítricas, que é Aham. justo um período que tem menos incidência solar, né, que às vezes a gente fica menos no sol, olha que perfeição. E aí a gente come aquele cítrico que é uma acumulação de luz solar, na minha perspectiva, assim, né? A vitamina C é um acúmulo ali, né, de energia solar. Então, você está ingerindo, né, um pouco de sol, né, para dentro de você. Então, os alimentos, em cada estação, eles têm a sua própria medicina. Então, é muito legal a gente consumir as verduras. Além do mais, elas são muito... As verduras e as frutas, né? Elas são muito mais saborosas quando elas estão na estação, porque elas estão expressando, né? A, a, a identidade delas mesmo com maior força, né? Do que quando elas são forçadas a frutificar em um período que não é o período delas, né? Então, os produtos, né? Na feira que a gente encontra que estão, né? Na estação, eles são muito mais poderosos nesse sentido, né? E aí a gente não precisa de ficar preocupados, né, com o que comer em determinado momento, né? Olha para a natureza, o que ela estiver dando, é provavelmente aquilo que você precisa, né? Aham. E tem uma combinação que a gente faz também, né? Combinação de alimentos, né? Por exemplo, antes, há um tempo atrás, eu não era muito chegado em rúcula, né? E Uhum. aí, nossa, negócio amargo, não sei o quê. Aí eu experimentei numa pizza, né? Que pediram pizza com rúcula e tomate seco. Falei, nossa, hoje eu como rúcula na salada, né? Então, assim, é uma questão. Maravilha. Lembra? É que nem aquele negócio da criança. Não, eu não quero porque eu não gosto. Mas você já É, experimentou? Não. sim, Então, sim, né? sim, Então, muita sim, gente é teimoso por causa disso. Né? Não, você já experimentou? sim. Não. Então, por exemplo, porra, tem tanta coisa boa aí, saudável, que a gente não experimenta porque acha que é ruim. Só Aí pelo você põe. nome, né? É. Às vezes já tive experiência, foi uma experiência muito engraçada que eu conto aqui, né, na Turquia, que os vizinhos sempre entregam alguma coisa, né? Quando você mora em apartamento, sempre tem alguém trazendo uma coisa, eles cozinham e te levam um pedaço, alguma coisa assim. Eu achei aquilo um barato, né? A coisa mais fofa do mundo. E aí um dia eu falei, vou fazer um bolo para minha vizinha, então, porque ela tá sempre trazendo alguma coisa, né? E aí eu fui entregar para ela, né? E eu falei, olha, não tem leite, não tem ovo, porque é né, um bolo vegano. E aí ela falou, ai, mas não preocupa, tá tudo bem. Entendeu que por não ter leite, ovo, eu tava falando, não, tá ruim, né? Esse bolo aqui tá um pouco ruim.
Eu não sabia o que falar, eu falei, ai, tudo bem, mas assim, né, por essa concepção da gente achar, né, de que as coisas, para elas estarem, né, deliciosas, boas, elas têm que ter, né, muito açúcar, muito, né, leite, muito queijo, né, muita carne, e às vezes não, né, a gente se surpreende com sabores, né, assim, que a natureza oferece para a gente, né, então é muito legal. Às vezes, se abrir um pouquinho para experimentar, é muito bacana, né, muito bacana. Os Uhum. vegetais, por exemplo, são assim, né? E eu acho que a gente tem que dar uma chance em diferentes momentos da nossa vida. Eu tinha uma história assim com beterraba. Eu achava beterraba uma coisa assim muito doce, assim, difícil de combinar. E aí de tempos, mas eu nunca deixei de comer nada, né? Eu nunca fui uma pessoa que falava, não vou comer, assim, pelo contrário. E aí, a partir de um tempo, né, depois eu continuei dando uma chance e hoje eu já não tenho a mesma relação. Então, eu acho que diferentes momentos da nossa vida a gente tem interações diferentes com certos alimentos, né? Então, não é porque você não gostava de beterraba 2 anos atrás, né, 10 anos atrás, que você não vai gostar hoje, né? Então, dá uma chance, eu acho que é muito importante, né? Falei, deixa eu ver, deixa eu experimentar de novo para ver se continua igual, né, a minha ideia. E às vezes a gente se surpreende mesmo com algumas combinações. Isso que você falou é muito bacana, né? É. E eu gosto muito, sabe? Tem coisas assim que eu não gosto, mas se tiver no prato, eu como, né? Porque Uhum, eu já passei uma fase na minha vida em que eu não tinha nada para comer, né? Então, eu acho que nada melhor do que você valorizar, agradecer, né? E com comer, certeza, porque com certeza. até hoje eu falo, né? Se um dia chegar aqui em casa tiver só arroz, vou levantar a mão para o céu, agradecer, porque tem arroz, né? Exato, exato, Então, exato. só tem alface, tomate e pepino. Perfeito, é isso aí. Chique, Exato. maravilha, né? É, E é. eu acho que é A- isso. eu acho que às vezes a vida provê, não da forma como a gente imagina, mas ela não deixa de prover. Né? Então a gente quer ver, né? A gente quer pedir para a vida o que a gente quer, que a gente acha que é bom, mas ela tem algo que ela, né? Que é o que é melhor para a gente naquele momento, né? Seja lá por que motivo, né? Tem experiências que a gente precisa de passar, né? Então confiar, né? Nisso eu acho que é muito importante também, né? Não só nos momentos de abundância, mas nos momentos, né? De desafio mesmo, né? Entender que por algum motivo aquilo ali, né, está acontecendo e nem por isso a vida está deixando de prover. Às vezes é só banana que tem para comer, né? Mas é isso, né? A vida está provendo, né? Não deixou de prover de forma alguma. É o que tem para hoje. Exato, exato, exato. E a gente tem que agradecer, porque se você está passando por aquilo, é porque você tem que passar por aquilo, ponto. Sim, 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 sim. Né? E eu acho que sofrer e reclamar com relação a isso não vai ajudar em nada, né? Então, Piora. piora muito, muito. Exato, exato. É. E, e é o que a gente às vezes faz, né? Cair no lugar de vítima, né? E reclamar, e aí só vai piorando, né? A situação só vai ficando pior, só vai ficando bem pior. A gente tem conhecimento de pessoas que tiveram um padrão de vida alto e de repente deu uma caída, mas o nariz continua lá em cima, sabe? Então é complicado nesses casos, né? A pessoa É, aprende, né? A vida vai batendo na pessoa até ela amaciar, né? é, E vai tem, dando várias oportunidades para a gente poder. E na verdade não é uma lição de castigo, né? Muito pelo não, contrário, né? Muito pelo contrário, porque às vezes a gente tem essa ideia de que a vida castiga, né? A vida não castiga, né? Quem está nos castigando somos nós mesmos, nos fixando a exatamente, tudo isso, né? Segurando sem querer soltar, né? Esse é o nosso exatamente. maior castigo com nós mesmos, eu acho, né? E É tá, uma crueldade. então a gente tem que ter humildade de aprender aquilo que a vida vai passando para a gente, né? Duro Sim, ou não, né? sim, sim, Porque tem sim, pessoas que têm um aprendizado mais suave, né? Porque sim. aceita. É que nem o pessoal fala, aceita que dói menos, né? É, é verdade, é verdade. E aí É, as pessoas que elas aceitam aquela provação, digamos assim, ela sim, tem assim uma evolução melhor, né? Não só sim. na aceitação, mas também na condição dela, né?
Sim, sim. É, porque E muitas vezes a gente está travando uma luta, né? E quando a gente começa a lutar, né? É claramente, né, um sinal de que a gente saiu, né, do que a gente precisava de viver, né? Quando a gente começa a colocar excessivo esforço em algo, né? Alguém às vezes fala para mim, eu estou esforçando, eu falo, ah, não, então você para, porque se está esforçando é porque provavelmente está indo pelo caminho errado, né? Porque a vida não está pedindo que a gente lute, né? Tem gente que fala, ah, você precisa de lutar, a gente precisa de lutar. Não, a gente precisa de fazer o que a gente precisa fazer, mas sem luta, né? Não precisa ser uma guerra, a vida não é uma guerra, né? A gente pode fazer as coisas com fluidez, com amor, com entrega. É desafiador, mas nem por isso a gente precisa lutar, né? E é sempre essa batalha, né? Não precisa ser uma batalha, né? Senão a gente fica de novo reafirmando, né, de que a vida é dura, a vida é difícil, né? E tudo isso que a gente foi criando, né? Só que a vida não é nada disso, né? Muito pelo contrário. você me lembrou Daniel Godry, já ouviu falar? Não. Daniel Godry, eu não sei se ele ainda é vivo, mas ele é um palestrante motivacional. Hum, Eu trabalhava muitos anos atrás numa empresa, né, que vendia colchão magnético. E aí nos apresentaram o vídeo do Daniel Godry para a gente, onde ele fala assim, né? Tem vários vídeos dele, sensacionais. E aí um desses vídeos que ele fala assim, então, você pensa naquele cara que levanta toda segunda-feira e fala assim, vamos para a luta, vamos para a batalha, vamos para a guerra. Né? nossa. E aí ele fala assim, você não tem que pensar assim, você tem que pensar diferente. Você tem que acordar segunda-feira de manhã, dar um pulo da cama e dar um grito, uhul, vamos para festa! Aí a sua mulher acorda do lado, você está, que isso, rapaz? Você endoidou? Mas é mais ou menos isso. Porque as Sim, pessoas elas estão tão nessa linha de batalha, guerra, de é sofrimento. A um vida não é sofrimento. sofrimento. Não é, não é, não é. Ontem mesmo tinha uma pessoa me falando assim: ai, sexta-feira, tô louca para ir para um lugar para dançar, mas ninguém me ama, ninguém me quer, mais ou menos isso, né? Tô exagerando, mas mais ou menos isso, assim, né? Essa coisa da gente entrar nessa vitimização, né? E aí, nesse momento, eu estava em casa, preparando umas coisas e eu gosto muito de colocar música enquanto eu tô fazendo as coisas, enquanto eu faço uma coisa e outra eu danço, eu pulo, né? E aí eu falei com ela, não, olha, por que você não aproveita e coloca uma música aí? A gente não tá juntas no mesmo lugar, mas vamos dançar? Né? Eu te mando uma música, você me manda uma música, vamos criar esse ambiente, já que você não pode ir para um lugar dançar, vamos dançar em casa com a gente? E eu acho que é sobre isso, né? É construir isso, não esperar que isso chegue para você. Começa a construir, né? Não espera alguém te chamar para ir no baile para dançar, para ir numa festa para dançar, né? Faz o seu baile em casa, o seu momento em casa, se curte, né? Aí ninguém me curte, claro, a gente não se curte, como é que alguém vai curtir? Né? Quem É, que vai curtir estar do lado de alguém que não se curte, né? Cada vez mais eu venho percebendo isso, né? Que geralmente quem mais quer ter alguém são as pessoas que mais estão sozinhas, né? Porque elas acreditam que essa outra pessoa vai trazer a felicidade para elas. E não tem nada mais pesado do que você estar do lado de uma pessoa que acredita nisso, porque você se sente, né, responsável pela felicidade dela, como se, né, você vai ter que carregar, né, essa pessoa, ela vai ter que estar sempre ali, né, meio que dependendo de você para algo, e não tem nada melhor do que você estar do lado de uma pessoa que, né, se nutre, se ama, né, não espera, né, necessariamente alguma coisa de você, né, não tem essa carência, é muito gostoso, né, muito gostoso, né, então, assim, é muito interessante isso, né? Como que às vezes a gente. E isso é muito sofrido para a gente, né? A gente vai construindo essa vida pesada, né? E não tem nada disso mesmo. uhum. É uma questão Muito de perspectiva. aqui em casa, a gente faz, né? Por exemplo, a minha esposa trabalha no comércio, de segunda a sábado, né? Sábado ela sai 1 hora da tarde, então antes a gente fazia faxina sábado quando ela chegava do trabalho. A gente almoçava e começava a faxina na casa. Aí eu falei, poxa vida, sabadão, cara, ficar perdendo o dia fazendo faxina, não, vamos começar na sexta. Uhum, E aí, sexta-feira, ela trabalha até 6 horas, e eu fico aqui, né, mexendo nas minhas coisas, fazendo meus uhum, cursos, estudando. Falei, porra, então. Aí o que que eu faço? Eu almoço, dou um tempinho,
umas 2 horas da tarde, mais ou menos, eu começo a dar uma vassourada na casa, já começo a arrastar as coisas, porque eu sou assim, eu sou bem, eu sou bem meio, eu sou meio perfeccionista, não sou perfeccionista, Uhum. já fui pior. Então, assim, eu vou arrancando as coisas do lugar, vou tirando, varrendo, tal, não sei o quê, depois. Então, e aí, para que isso funcione bem, a televisão ela funciona como um toca-disco, antigamente, né? Ele falava toca-disco, né? E É, eu no YouTube escolho os meus rocks, as minhas músicas pop, e aí vai rolando. E aí a faxina vai rolando, você nem vê a hora passar. é uma delícia. Pouco a casa tá limpa É, e chique. Aí o sabadão e o domingo a gente aproveita para curtir, dar uma volta. maravilhoso, É o parque da maravilhoso. cidade aqui que é sensacional. A gente vai andar, põe um pé na grama, sente o calor do sol. Então, esse final de semana tá previsão para virar o tempo domingo, né? Amanhã, Uhum. né? E aí hoje, sábado, tem o sol, né? O pessoal tá falando, ô louco, mas você falou no começo da live que era segunda-feira, é que é gravado, gente. É gravado. Então, hoje é sábado, amanhã é domingo, amanhã vai virar o tempo. Então, vou aproveitar hoje o sol para a gente dar uma voltinha lá no Parque da Cidade depois, para a gente curtir um É pouco a muito natureza. É bom, é muito maravilhoso. bom. É, e tem essa música, né, bonitinha, que é muito legal, que fala o melhor da vida, é de graça, é de graça. Então, acho que tem muita coisa aí, né, que é imensurável, né, não tem como a gente nem pôr valor, né, caminhar num parque com quem a gente ama, né, colocar os pés na grama, isso não tem nem valor, né, não tem, nem se alguém fosse pagar por isso, teria como a gente colocar um valor nisso, né, tá, na paz, né, da sua casa e escutando uma música que você gosta, né, com você mesmo, feliz, né, qual o preço disso, né, assim, é maravilhoso, né, e isso não dá para a gente viver para ninguém, né, a gente tem que experimentar, né, não dá para a gente também ficar falando como você falou antes, né, ah, mas não funciona, comigo não funciona, já experimentou? Já tentou? Né, tenta, né, tenta um dia, dá uma chance, né, ver o Uhum. que faz sentido para você, né, a gente se permite pouquíssimo viver momentos de prazer, né, é como se na nossa sociedade o prazer tivesse sido, né, assim, é, bem colocado de lado, né? Porque o que legitimiza a gente, né, como um ser humano, né, de respeito, é ser qualificado pelo trabalho, pela quantidade de horas que a gente trabalha, que a gente, né, dá o sangue, né? Isso é que faz, né? Muitas vezes é isso que é vendido, né? É isso que é propagado. Mas na verdade, né, é, é muito importante a gente encontrar prazer, né, naquilo que a gente faz, né? E a gente vê que as pessoas hoje, né, que estão mais tranquilas, que estão mais saudáveis, são as pessoas que de alguma forma encontraram uma forma de acessar esse prazer, né? Seja nas coisas mais cotidianas, né? Eu, por exemplo, tenho um prazer imenso, eu sempre falo isso, de tomar café da manhã. Assim, eu acho a coisa mais gostosa do mundo, né? Sentar. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de comer muito em mesa por causa da minha família, né? A gente sempre comia as refeições na mesa, então para mim não tem nada mais prazeroso do que sentar, né? Fazer uma refeição na mesa, com o tempo, tranquilo. Se eu puder compartilhar isso com alguém que eu amo, ainda melhor, né? Então, para mim, isso é um ritual de prazer, assim. E não é sobre o que a gente está comendo, o que a gente está compartilhando, mas sobre esse momento ali. Às vezes tá comendo uma banana ali, né? Sentados juntos. Mas é isso, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Então, construir esses momentos de prazer, né? Sem condições, que é isso, né? A gente está sempre colocando uma condição. Ah, mas se a mesa fosse de mármore. Ah, mas se a comida fosse tal. Ah, mas se fosse lá, né? Numa ilha deserta, sempre colocando condições e nunca vivendo, né? Esse momento de conexão. Então, eu acho que é sobre ir tirando muito, né? Dessas no si, né? Si aquilo, si isso, e ir contemplando isso que a gente já tem aqui nesse momento presente, né? O que eu tenho é um café e uma tapioca que seja, né? Então é isso, né? Isso tá maravilhoso, né? Ou que eu tenho uma fruta, vou comer uma fruta de manhã e vou ter esse tempo de prazer comigo mesmo. Eu não sei, né? Não sei qual é o seu ritual. Estou falando de uma coisa que para mim é muito gostoso, né? Sim, Às vezes sim. para você, né? Como o Mário falou, né? Caminhar na grama, né, do parque, né, então, assim, eu acho que a gente precisa nos conectar, né, com aquilo que nos traz prazer,
né? É muito importante isso, né? Às vezes é ficar com o nosso pet, né? Ficar com nossos filhos, com os nossos amigos, e a gente não se permite, né? Tá sempre muito ocupado, né? Sempre esperando o momento que vai entrar de férias, que vai aposentar. E aí, né? Que dia que isso chega, né? Não chega nunca, né? Se a gente não fizer ele acontecer, ele não vai simplesmente pular na nossa frente, né? Um outro vídeo que eu lembrei agora você falando isso foi de um menininho chegando no pai e perguntando para o pai quanto que custava a hora dele na empresa. Olha. Aí o pai ficou estranhando, mas por quê, filho? Não, que eu quero comprar uma hora para o senhor ficar comigo uma hora. Olha que coisa, né? Forte isso, né? É, Porque hoje em demais. dia, você falou, a coisa mais gostosa que você tomar um café, sentar com um companheiro, com a companheira do lado, tomar um café, perguntar como é que foi o dia, ou começar o dia, né? Agradecendo também. Exato. Mas hoje em dia, a pessoa está aqui, ó, tomando café e mexendo nisso aqui. É, Então, vai almoçar, não almoça mais junto, senta na é, sala, no quarto, no computador e fica lá. Parece que está se alimentando porque tem que se alimentar, mas o mais importante é isso aqui. Então, é, é bem isso mesmo. É um ritual muito bonito, é um ritual sagrado. Eu também sim. sou dessa que o meu pai foi militar. Então, a gente sentava na mesa e era ali, sagrado, aquilo lá, refeição, café da manhã e tudo mais. Hoje em dia, nossa, hoje em dia parece que o negócio virou do avesso, né? E a É. gente tem que prezar por isso mesmo, por esses momentos, né? Que é tomar um café. Às vezes, final de semana, a gente acorda domingo, por exemplo, pega o carro, vamos lá na estrada aqui para o Piracuama. O que é o Piracuama? É um bairro onde tem rios que vem da Uhum. serra, gelado. Aí tem uns barzinhos do lado que faz café colonial, café não sei o Que quê, você paga um gracinha. X, aí você come bolo, você come fruta, você sabe? É Sim, muito gostoso isso, e a gente faz isso de sim. vez em quando, né? Não é sempre, É porque gostoso. então, mas é gostoso fazer isso. Sim. Mas, né, tem gente que ainda não, Desacelerar um pouco, né? tem gente Sair que ainda não desses descobriu isso. condicionamentos. Sim, sim. Eu acho que a gente cria um condicionamento que não necessariamente a gente gosta dele, mas a gente fica adepto, viciado nele, né? Então, por exemplo, essa questão de comer na frente da televisão. Muitas vezes você perguntar para a pessoa o que ela está assistindo, perguntar o que é que passou, e provavelmente ela não vai nem saber te falar, né? Ela está só né, acostumada com aquele estímulo visual constante, né? Ou com o Ali, estímulo do áudio também, nessa coisa de não conseguir ficar num ambiente silencioso. Eu estou falando da música, por exemplo, de fazer as coisas com música, mas tem momentos, né, que eu sinto que não, eu quero ficar só no silêncio mesmo, né? Quero começar o meu dia com um silêncio, né? Então, eu aham, acho que cair de novo nos condicionamentos é muito complicado, né? Porque a gente não consegue mais viver sem aquilo, né? Então, tem pessoas hoje que sofrem quando não estão, né, na frente de uma tela ou na frente de alguma coisa desse tipo, né? Então, aham, criou-se, né, um condicionamento muito forte, né? E aí, nesse sentido, é preocupante, né? Porque a nossa vida ela não está condicionada a essas coisas, mas a gente está criando esse vínculo, esse condicionamento muito forte, né? exato. Muito bom mesmo. Ana Carolina, gratidão por bater Obrigada a você, querida. esse papo descontraído, gostoso, trazendo informações também. O que você Muito recomenda bom. para essa juventude que tá aparecendo aí, que não sabe o que quer da vida, com relação à alimentação, a tudo isso aí? O que você Uhum. poderia passar para essa galera aí? Eu acho bastante desafiador, né, quando a gente fala de juventude hoje em dia, né, eu acho que ser jovem nesse mundo atual não tem sido nada fácil, né, eu acho que em nenhum momento foi, né, ser jovem é algo que é desafiador por si só, né, mas eu diria assim, né, que a gente se conectar, né, um pouco mais, né, com aquilo que a gente é, seja lá o que for, né, muitas vezes, né, durante esse momento, quando a gente está jovem, né, a gente já tem várias dicas, né, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente aprecia. Eu falo pela minha história mesmo, né? Na minha infância e na minha adolescência, muitas das coisas que eu faço hoje já estavam ali se mostrando, né?
né, nas minhas escolhas, né, na minha forma de posicionar. Então, eu acho que eu ouvi isso, né, e não ter medo, né, de alguma forma de trazer isso ao mundo, vai ajudar, né, a gente a construir uma saúde, né, porque por mais que pareça que isso não esteja nada ligado com a saúde, né, aquilo que a gente falou, quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente se ama mais, a gente se respeita mais, e é claro que né, é evidente que a gente vai escolher se cuidar mais também, né. Então, dá ouvidos, né, para aquilo que está brotando no seu coração, né, que provavelmente é um chamado de algo que todos nós precisamos, né, porque aquilo que cada um traz é essencial para o todo, né. Então, se você não tem, né, às vezes, o apoio de alguém, né, dentro de casa para trazer, né, essa sua identidade, essa sua verdade, né, procura a ajuda de alguém, né, procura a ajuda de alguém que você confie para te apoiar na sua jornada, mas não deixe, né, não deixe de deixar florescer, né, isso que você veio trazer para o mundo, porque realmente é o que todos nós precisamos, né, eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Maravilha. Gratidão. Gratidão por ter aceitado o nosso Obrigada, convite, por estar aqui com a gente. obrigada. E eu quero agradecer a vocês todos que estiveram conosco aqui. É uma live que não é ao vivo, porque o fuso horário, se a gente fosse fazer no horário que a gente está acostumado, a Ana Carolina teria que acordar de madrugada para poder fazer isso com a gente, né? Então não é justo a Sim, gente sacanear ela. Não, então a gente está fazendo gravado. Então, sim, muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa live obrigada. maravilhosa. Gostei muito do bate-papo, né? E ela tá lá na Turquia, viu, gente? Se você perdeu o comecinho da live, né? Já pegou na metade aí, pulou, né? Porque tem muita gente que Uhum. pula, né? Não quer ver tudo, quer ver, vai pulando, vai pulando. Então ela tá lá na Turquia. O fuso horário é de 5 horas, é isso que você falou? 6 horas a mais do Brasil. Agora 6 são quase horas. 5 aqui, sim, é. Que horas? Aqui são 15 para 5 da tarde. Caramba, olha, vai vendo. É. Então, imagina se a gente fosse fazer 8 horas da noite com ela. Não dá certo. É isso Obrigado, Ana aí. Carolina, mais uma vez, e vocês, muito obrigado. Eu vou fazer a leitura aqui da nossa apoiadora de novo, falar um pouco da rifa. Se você tiver compromisso agora, quiser sair, fica à vontade, né? Eu não vou te segurar Obrigada. muito, não, né? Porque depois se você conhecer alguém que você possa passar para a gente, entrar em contato para fazer uma live com a gente também, esteja à Sim, vontade, tá pode bom? deixar. Agradeço imensamente o convite e esse momento aí que quem estiver assistindo, né, disponibilizou para nos escutar. E se alguém precisar de alguma coisa, né, de conhecer mais o trabalho, ou quiser conversar sobre qualquer outro assunto que a gente trouxe aqui hoje, aprofundar, o meu arroba, né, tá aqui embaixo, meu Instagram, é arroba Ana Carola Ribeiro. Eu estou lá, né, nessa plataforma, não tem outras plataformas no momento, mas através dessa plataforma a gente pode se conectar, né, através do WhatsApp e outros, né? Então, fica aí o meu convite também para quem quiser se aprofundar em qualquer um desses temas que a gente conversou hoje. E agradecer imensamente esse espaço aqui, carinhoso e muito prazeroso nesse bate-papo. Muito Maravilha. obrigada. E ela participou também do canal da Nive Digal, viu, gente? Ela falou de alimentação lá. Qualquer dúvida que você tiver, vai lá no canal da Nive Digal, que já teve aqui também, gosto muito dela. E estou para convidar ela de novo. Então é isso. Obrigado mais uma vez. Vamos lá para a leitura do nosso apoiadora. Deixa eu só tirar aqui para colocar Lua Mística. Opa, falei da rifa aqui, ó. É a Lua Mística. Nossa apoiadora é a Lua Mística. Você que é de Pindamonhangaba, região, está passando aqui no centro da cidade. Conheça a Lua Mística lá no Centro Comercial 10 de Julho. Lá é um espaço onde as suas crenças são respeitadas. Você encontra pedras, cristais, feng shui, velas, incensos, acessórios energéticos, artigos esotéricos e religiosos, além de mandalas, ó, essa frase aqui do Ponopono, os chakras, é tudo lá da Lua Mística. Né? Você encontra lá baralho cigano, de tarô, pirâmides, velas aromáticas, japamalas, mandalas e tudo mais. Dê um pulinho na Lua Mística, no Centro Comercial 10 de Julho. O Zap é o 12 98297 6097. E você que não é daqui de Pinda, entra lá no Instagram, no Lua Mística _esotérico e siga nossa apoiadora no mundo virtual. Lua Mística, um espaço onde as suas crenças são respeitadas.
A nossa rifa terapêutica. Você que não conhece, você comprando um nome por apenas R$ 20, concorre a vários prêmios. Olha só o primeiro: gravação de mapa astral ou uma leitura de tarô do Rafa Ramos e mais o livro O Corpo Além da Imagem, da Genevieve Cruvinel. O segundo prêmio, um mapa numerológico da Priscila Mello, mais o baralho de tarô do Augusto Acadroli e mais o livro do Híbridos Extraterrestres, do Leandro Maktub. O terceiro prêmio, um mapa numerológico da Sandra Rocha, mais o kit da Lua Mística e mais 2 livros do Allan Kardec Marx, o Romance às Cegas e Provações em Duas Vidas. E o prêmio bônus, que é 1 hora de leitura do baralho do Zé Pilintra com o Sérgio da Morada do Sagrado. Tudo isso com apoio da ONG do Lodo ao Lotus, do queridíssimo Rafael Ramos, terapeuta holístico lá no Instagram. Dê um pulinho lá e conheça a ONG dele, tá bom? Você vai pedir a rifa pelo WhatsApp 12 97405 9927. Escolha 1, 2, 3, quantos nomes você quiser, cada nome por R$ 20, e faça o Pix no chaavesjunior@gmail.com, tá bom? Você ajuda o canal e concorre a vários prêmios. Legal. Pessoal, obrigado mais uma vez. Ana Carolina, gratidão. Bom final de semana para você aí. Tudo de bom, uma semana abençoada para todos vocês que estão assistindo agora, né? Essa live está começando na segunda-feira, está passando na segunda-feira. Semana abençoada para todos e vamos que vamos. Em breve teremos aqui Meire Yamaguchi. Conhece a Meire Yamaguchi? Quarta-feira, dia 10, ela vai estar aqui, Meire Yamaguchi. Um grande beijo no coração. Tchau, pessoal.